Olá! É verdade que uma redação mal feita pode destruir um texto literário? Ficou curioso? Bem-vindo ao Almada Consultoria. Meu nome é Átila Almada, sou professor de Língua Portuguesa e Literatura e hoje eu vou responder a essa pergunta para você. Pode mesmo? Pode. Uma redação mal feita pode destruir um texto literário. Mas Átila, de onde você tirou esse tema tão esquisito? Calma, como diria Chapolin Colorado, já que estamos falando em citações, palma, 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 não priemos cânico. É o seguinte, está em moda nos vestibulares o uso da citação nas redações. Então se você está falando que tem moda é porque você é contra? Calma de novo. Obviamente eu não sou contra o recurso das citações. As citações são um recurso bastante interessante em uma redação e podem ajudar muito este texto em termos de fortalecimento do espectro argumentativo e do ponto de vista que você quer sustentar. E por que então essa mesma citação que pode ser tão boa pode matar a literatura? Bom, muito simples. Muitas vezes alguns alunos decoram citações e têm na cabeça alguns autores e frases talhadas a ser citáveis, prontas para despejar na sua redação. Aliás, a internet e alguns cursos de redação por correspondência, a gente chamava na minha época de jovem, a internet, alguns cursos desses fáceis, eles ensinam você a gravar citações. Então eles vão dizer, olha, é bom você citar Bauman, é bom você citar Rousseau, é bom você citar Machado de Assis. E na verdade, o que nós precisamos entender é que algo só é bom de citar se tiver contexto, se for próprio ao tema e se foi aquela, obviamente, a intenção do autor que escreveu. Então, por que nós falamos da importância das citações e desse cuidado? Bom, porque todo texto tem algo chamado intencionalidade. O que é intencionalidade? Por que você deve conhecê-la antes de fazer uma citação? Intencionalidade, como sugere o nome, é algo que vem de intenção. Ou seja, qual foi o objetivo do autor ao produzir o seu texto? Ao produzir o seu poema, a sua música, o seu tratado filosófico? Eu preciso entender isso em termos históricos, em termos de época. Eu não posso alistar em 2023, para uma causa válida para 2023, um texto escrito no final do século XIX, a menos que esta causa já fosse válida, necessária e urgente no século XIX. Basicamente, eu não posso pegar, como alguns tresloucados querem, Monteiro Lobato, que foi um autor que escreveu nos anos 20 e 30 do século passado, ou seja, há quase 100 anos, e tentar entendê-lo com chaves de compreensão contemporâneas. Você comete um erro histórico. Quando você pega textos de outras épocas, você deve fazê-lo de maneira diacrônica, ou seja, dentro da perspectiva e da linha histórica da época e, no máximo, trazendo uma comparação considerando essas diferenças com o que acontece hoje. Se você pega um texto de um filósofo grego que viveu antes de Cristo e quer aplicá-lo ipsis literis em termos conceituais, literalmente ao que se pensa hoje, você está cometendo uma anacronia, uma ruptura histórica e pondo, obviamente, a sua citação a perder. No caso da literatura isso é mais grave porque existem autores que fazem parte daquilo que a gente chama de cânone literário. O que é o cânone literário? Basicamente, é o grupo de autores que nós acabamos estudando, grupo de autores este que foi selecionado por críticos estudiosos da literatura e que entram nas aulas básicas que você teve no colégio, que eu tive no colégio. Então nós temos aí nomes desde lá o século XVII, Gregório de Matos, Padre Antônio Vieira, passando pelo século XVIII com, por exemplo, os poetas Árcades, Boccagi, Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, chegando ao século XIX com Gonçalves Dias, com Castro Alves, o poeta dos escravos, com Machado de Assis, e vindo para o século XX com nomes como Carlos Drummond de Andrade, Manuel Bandeira, Clarice Lispector e tantos outros. São autores que têm obras basilares, obras consideradas clássicas e importantes para nós entendermos a literatura e a sociedade brasileira de cada tempo. Agora, não é porque são obras fundamentais para o entendimento da sociedade do seu tempo que são obras que você vai precisar citar no seu texto, ou frases que vão, apenas por serem de bons autores, enobrecer a sua redação. Por que eu estou usando apenas?
porque o fato de o autor ser bom não torna a sua redação boa. Voltamos à falha inicial: relação e contexto. A intencionalidade do autor está de acordo com a intencionalidade da sua redação? Se a resposta for não, você não cita aquele autor. Você não pode manipular uma informação a seu favor se não for a informação que o autor quis passar. Se a resposta for sim, a intencionalidade do autor ao escrever o texto é a sua, é a mesma que você teve ao escrever a redação, ou a sua mesma que a dele, na verdade, então sim, você pode citá-lo. E você tem que ter, obviamente, clara também a sua intencionalidade, o que você quer com o texto, que argumentos e que ponto de vista você quer defender. Porque senão, você pode ter excelentes intenções, mas a gente pensa naquele velho ditado da nossa avó: de boas intenções, o inferno está cheio. Eu trago aqui uma citação de Michel Laub, na Folha de São Paulo, um texto muito interessante que se chama Formas de Matar um Escritor. Recomendo a leitura, procurem, deem uma busca aí na internet, Formas de Matar um Escritor, Michel Laub, texto publicado na Folha de São Paulo no dia 29 de março de 2013. E eu estou justamente citando esse texto porque ele traz vários dados e exemplos bem interessantes de como a descontextualização do texto literário pode ser um desserviço, tanto à literatura em si, quanto à pessoa que usou aquele texto como base. Diz o seguinte, o Laub: há muitas formas de matar um escritor, e a mais segura talvez seja botá-lo num pedestal, escondendo as falhas e oscilações que o tornam humano e, portanto, próximo do que a literatura deve ser, um retrato da sociedade, algo humano. Acontece quando transformamos o escritor em um oráculo, com verdades a revelar sobre temas que pouco ou nada têm a ver com os seus. O oráculo, se você não sabe o que é, o oráculo era um sacerdote, alguém com um dote divino, inspirado por um deus e por um deus orientado, principalmente ali na Grécia Antiga, que fazia previsões, falava o que ia acontecer com as pessoas, com a vida delas ou com os lugares. Um exemplo clássico de oráculo é o oráculo de Delfos, dentro da tragédia Édipo Rei, escrita por Sófocles, que prevê a Laio e Jocasta, pais de Édipo, o que aconteceria com o seu filho. Bom, se você transformar um escritor em um oráculo, ou seja, como um portador de uma verdade absoluta, você está descaracterizando a essência da literatura. A literatura não é uma verdade absoluta. Aliás, a literatura ela traz muito mais perguntas do que respostas, uma vez que analisa dentro de um contexto a sociedade da sua época com seus problemas e suas transformações. Portanto, se você descontextualiza um escritor e atribui a ele uma genialidade que ele pode até ter, mas não teve sempre em cada linha ou em cada palavra, você pode usá-lo em citações que basicamente nada tem a ver com aquilo que ele disse. Vamos a alguns exemplos? Vou começar com um exemplo da música. Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Este é um verso da música Como Nossos Pais, do Belchior, gravada e imortalizada pela saudosa Elis Regina. Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Imagine que um aluno, ao ler este verso, aproveite-o em um tema que fala de conflito de gerações e fala de pais autoritários que não respeitam as vontades dos filhos. Esse trecho serve para isso, não serve? Bom, se eu pensar só no trecho serve, mas ele não tem nada a ver com a música do Belchior, porque o eles venceram não está ligado aos pais, e sim ligados a uma época em que o Brasil vivia uma ditadura, em que eles são os autoritários, os que proibiam, os que cerceavam a liberdade de expressão. E o sinal fechado é uma referência até intertextual a uma outra canção de Paulinho da Viola, justamente com esse nome, mas também com outras referências metafóricas. O sinal fechado é o silêncio, é a necessidade de você não falar, porque se falasse, poderia se transformar em alguém perseguido, em alguém que seria um alvo, digamos assim, de uma boa investigação por subversão. Algo não tão distante, infelizmente, do que às vezes a gente vê por aí. Um outro exemplo. Olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Você já deve ter ouvido essa frase em algum lugar. É uma caracterização da personagem Capitu no romance Dom Casmurro, de Machado de Assis. Veja,
Se eu estiver fazendo uma redação sobre a mentira, sobre comportamentos falsos no dia a dia, eu posso muito bem dizer que as pessoas agem como se tivessem olhos de cigana oblíqua e dissimulada. Só que eu descontextualizo totalmente a questão da fala dentro da obra, da personagem Capitu, construída por Machado de Assis dentro da atmosfera de uma possível traição. Eu simplesmente mudo, mas eu me valho da grandeza de Machado de Assis. E por que isso se torna quase pecaminoso ou pecaminoso? Porque, na verdade, eu estou promovendo o meu texto com o nome de um grande autor que pouco ou nada tem a ver com a minha intenção. Ainda sobre Machado de Assis, Brás Cubas, o genial defunto autor, disse que não queria ter filhos e que não teve filhos, né, em vida, e não deixou a ninguém o legado de sua miséria. Já imaginaram Brás Cubas virar um exemplo de políticas de controle de natalidade? Não faz muito sentido. E aí, para você evitar cair nessas armadilhas de bons autores e boas frases, mas que nem sempre servem para o que você quer, o que fazer? Como evitar a guilhotina? Bom, não tem segredo. Você evita a guilhotina literária conhecendo a literatura. Você precisa saber a intencionalidade, como eu disse, do autor que você quer citar e ter clara a intencionalidade do seu texto. Se a intencionalidade do autor e a do seu texto forem semelhantes, você junta e você cita sem nenhum problema, porque aí você não vai descontextualizar, nem comprometer a verdade do autor, nem subverter a verdade do autor, e muito menos vai desmerecer o seu texto. Um grande autor, se citado de forma errada, desmerece não só a obra desse autor, como também torna o seu texto um texto fraco, daqueles em que as citações parecem existir apenas para impressionar. Entendeu por que uma redação pode matar a literatura? Entendeu também por que você não deve se utilizar deste artifício indiscriminadamente? Bom, se você entendeu tudo isso, eu só posso ficar muito feliz e convidá-lo a curtir o nosso vídeo, a deixar o seu comentário. Ajude-nos, quase não sai a palavra, ajude-nos a engajar o nosso trabalho. Se você não é inscrito no canal, inscreva-se, ative o sininho das notificações, siga o nosso Instagram, @Almada Consultoria, e caso queira sugerir pautas específicas ou tirar dúvidas, o nosso e-mail é almada. Não se esqueça do ponto, almada.consultoria@gmail.com. A gente se vê nos próximos vídeos, um grande abraço e até lá!